O Senhor é contigo, homem valoroso. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, dando glórias e aleluias, porque afinal de contas, Pai, todo tributo é a Ti, toda adoração é ao Senhor. Meu Deus, essa casa é levantada, Pai, em adoração para Ti. A palavra que está sobre o púlpito, Pai, é a Tua palavra. É essa palavra quem cura, é essa palavra quem liberta, é essa palavra quem transforma e quem dá nova vida. Então, neste momento, meu Pai, eu não faço outra coisa, Senhor, a Te pedir, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, me faça diminuir, para que o Senhor cresça, porque afinal de contas, em mim não há nada, em mim não tem nada, não existe nada que possa dar aos meus irmãos, mas se o Senhor me usar, meu Pai, para abençoar a vida deste homem, desta mulher, desta casa, eu ficarei muito feliz, Pai, porque afinal de contas não sou nada além de uma ferramenta nas Tuas mãos, e uma ferramenta nas Tuas mãos, Pai, a qual eu quero ser útil, Senhor, sabendo que eu só sou ferramenta, mas o trabalhador é o Senhor, o dono é o Senhor, quem tem todo o poder é o Senhor, quem faz é o Senhor, e tudo está em Tuas mãos, e assim eu me coloco nas Tuas mãos. Assim, Pai, eu lhe peço que em cada coração, a partir deste momento, seja o Senhor trabalhando como o Senhor já trabalhou nas oportunidades. Eu já vi o Senhor falando aqui, eu já vi o Senhor falando através de louvores, e eu sinto a Tua presença, porque quando eu ajoelhei no Teu altar, Senhor, neste altar ao qual o Senhor separou, eu senti graça, e se tem graça no altar, graça aí também no meio do Teu povo. Então o Espírito Santo se mova de maneira livre, tenha liberdade plena para trabalhar em meio ao povo que é Teu. Assim como Moisés disse, eu digo também, este povo não é meu, este povo não é do pastor da igreja, este povo não é do pastor presidente, mas este povo é Teu. Então cuida e ministra e faz conforme a Tua vontade. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Meu Deus, como é bom adorar ao Senhor. Sinta a liberdade de adorar ao Senhor com o seu glória a Deus, com o seu aleluia, mas não fique quieto no seu lugar, porque por mais que você não entenda, por mais que você não esteja sentindo agora, mas eu acredito que logo você vai sentir, você vai poder sentir anjos aí perto de você, você vai sentir a presença do Espírito Santo se movendo em você, você vai ver o mover à medida você vai dando glória àquele que merece toda a honra e toda a glória. Pois bem, Gideão, homem valente e valoroso, o Senhor era com ele. Eu quero começar essa mensagem de trás para frente, porque olhar para Gideão depois do acontecido é bom, é legal ver que aqui o anjo do Senhor diz assim para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Mas, meu irmão, por detrás desse homem valente, tinha um homem que não estava sentado no sofá da casa dele, ele não tinha colocado uma rede na varanda da casa dele, ele não estava na rua vendo o carro subir, carro descer. Ele não estava esperando de boca aberta para o alto uma provisão, de onde virá meu socorro. Não. A palavra do Senhor vai dizer que este homem estava em um determinado lugar, a qual se chamava Lagar. Assim como todos já conhecem essa história, mas é válido lembrar que o Lagar era um lugar de tratar uva, produção de uva, produção do vinho. Ali, este homem usa do lagar como uma ferramenta para realmente produzir mantimento não só para ele, mas para o povo. E muitas vezes olhar para a história do Gideão agora é fácil, mas nós precisamos entender uma coisa, que Gideão, em
meio ao caos, em meio àquela situação onde vinham os medianitas e roubavam, ele não ficou olhando para o ladrão, não. Ele não ficou olhando para a tempestade, não ficou olhando para a guerra, nem muito menos para a situação difícil. Ele falou assim: eu vou ter que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer alguma coisa, nada vai mudar na minha vida. Infelizmente, às vezes, eu e você, por conta da situação, nós nos vemos em momentos difíceis, olhamos para dentro de nós e esquecemos que o nosso socorro ele vem do alto. Nós perdemos a nossa esperança porque nós olhamos para nós e o homem, quando ele olha para si próprio, ele cai. O homem, quando ele olha para si mesmo, ele nada encontra, porque afinal de contas, nós fomos concebidos em pecado. Quando nós olhamos para nós mesmos, a primeira coisa que nós fazemos é nós encontramos pecado em nós. Nós encontramos a preguiça em nós. Nós encontramos desânimo em nós. Mas este homem, ele não fez questão de olhar para si, nem muito menos para a situação. Ele olha para a esperança no Senhor e ele diz assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar a situação, porque enquanto está todo mundo olhando para o roubo, eu vou trabalhar e eu vou produzir num lugar onde ninguém vai me achar. E ele vai para esse lugar chamado lagar, onde certamente aqueles homens que viriam para roubar aquele povo, os inimigos, eles viriam no lugar certo, onde de certo eles saberiam que o povo estaria no campo produzindo, mas este homem, ele deu um passo à frente. O Senhor te dá estratégia em meio à luta. O Senhor, ele te produz estratégias em meio à luta. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas vezes o Senhor, para agir na minha e na sua vida, Ele espera a atitude e iniciativa de você e de mim. Ao invés de se lamentar, Gideão foi trabalhar. Gideão foi trabalhar. O resto estava tudo lamentando. Ó céus, ó vida. Olhando até para o Chapolin Colorado. Ó céus, quem poderá me ajudar, né? Alguém é do tempo do Chapolin aí, não? Eu sou. Não, esse homem, ele olha para a situação e diz assim: não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E por que ele achou de tomar uma atitude de diferença em meio a um povo que estava fazendo a mesma coisa, que era se lamentar? O anjo do Senhor vem até ele. O Senhor olha dos altos céus e vê que aquele homem tem algo diferente. Aquele homem não queria ficar na mesma situação. E o engraçado é que diz que ele está no lagar malhando trigo, e eu acredito que ele não estava malhando um saco de 60 quilos de trigo. Ele estava malhando bastante trigo, enquanto os outros estavam se lamentando em meio à situação. Só que quando se aquele povo que estava se lamentando não fizesse nada, continuaria a situação da mesma maneira, e Gideão lá no meio. Ele vai lá, malha o trigo, e com certeza haveria diferença, o anjo do Senhor não vindo, porque ele teria trigo quando ele precisasse. E o resto do povo teria trigo? E muitas vezes você está em meio ao problema e você fica esperando assim: olha só o que desceu do céu agora. Você fica esperando e olhando para a situação e você fica assim: ai, bem que poderia aparecer um irmãozinho aqui para orar por mim agora. Bem que o pastor poderia jejuar por mim agora. Bem que o evangelista poderia trazer uma palavra para mim agora. Meu irmão, o que ele tem, você tem também. Você tem 2 joelhos, você tem uma boca. Você, quem está passando pela dificuldade, vai malhar trigo. Vai dobrar o joelho. Vai buscar o Deus de Israel. Porque foi esse Deus que veio até Gideão, não foram aqueles preguiçosos, não. Então, meu irmão, se você for para a luta, para a batalha, o Senhor vai te honrar. E logo este homem é honrado. Mas eu não quero ficar só em Gideão.
Eu gostaria também, nessa noite... Irmão, que horas, pastor? Ô, glória, o pastor falou que eu tenho até a meia-noite. Vocês confiam? Glória a Deus, aleluia, brincadeira. Graças a Deus. Mas eu não gostaria de ficar só com Gideão. Eu quero dar um pulinho mais para frente na história de um homem chamado Davi. Aleluia. Vamos comigo, irmãos? Bora lá. Aleluia. Deixa eu só pegar aqui e abrir a Bíblia, a Santa Bíblia amada do Senhor. Aleluia. Vai dando glória. Ambiente gostoso, né? Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Santo, santo é o Senhor. Glórias ao Altíssimo Deus. Tu és fiel, papai. Oh, glória. Santo, santo é o Senhor. Oh, Jesus, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Aleluia. Glória. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos mais para frente um pouquinho? Aleluia. Fiel ao Senhor. A bênção do celular está travando. E eu só preciso pegar meu esboço. Glória a Deus. Mas não perca o espírito, não. Aleluia. Adore ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 9. E o 9. Vamos para a história de Davi. Mas nós não vamos falar exatamente de Davi. Nós vamos falar de uma aliança que Davi fez. De uma aliança que Davi fez durante a sua história com alguém que foi muito importante para ele. E na verdade o Senhor ele vai honrar uma outra pessoa também por conta desta aliança. Mas eu quero mostrar para você que assim como Gideão foi um homem valente, um homem valoroso, Davi ele também era um homem conhecido por ser valente, destemido, valoroso, e ele honrava os seus compromissos. E por você ter uma atitude de honrar compromisso, uma atitude de se dispor ao Senhor, outras pessoas vão ser abençoadas também por conta disso. 2 Samuel capítulo 9, no 9 diz assim: Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe, eu adiantei bastante aqui, mas vamos daqui mesmo. Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Cultiva-lhe, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos. Reconhecerás os frutos para que o teu filho e o teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Glória a Deus. Parando por aqui. Agora aqui já deu para você entender que ou ainda não deu, mas eu vou falar do filho de Jonas, Mefibosete. Exatamente. Eu vou falar do filho de Jonas, Mefibosete. Mefibosete foi o filho de Jonas, que ele passa por um processo a qual eu e você não gostaríamos de passar de maneira nenhuma. Aos seus 5 anos de idade, ele é acometido de uma situação que certamente você não gostaria de passar. Em meio à sua infância, nem sabendo de muita coisa que aconteceria, que estava acontecendo, ele estava em meio a uma guerra, o seu avô já tinha perdido o trono, porque o Senhor havia o rejeitado. O próprio Senhor já tinha levantado um outro rei para tomar o trono de seu avô.
Seu filho, que era o Jonas, que no caso era o seu pai, o pai de eita Jesus, Mefibosete, é que eu estou com Melquisedeque na boca, que era o seu avô, ele perde o trono. O Davi já seria o sucessor do trono. Mas esse menino, ele não tinha consciência do que estaria acontecendo. 5 anos de idade, num palácio, sucessor do trono, seu pai Jonas, seu avô morrendo, Jonas, ele iria tomar o trono, como seria de uma dinastia, de uma normalidade. O rei morre, seu filho toma o trono, e assim sucessivamente aconteceria. Um dia, certamente, o trono chegaria até ele. Mas acontece de aos 5 anos de idade, seu avô é morto, seus tios são mortos, seu pai é morto. E Mefibosete está com sua ama em meio à guerra. É avisado no vilarejo onde ele está que de fato seus parentes diretos tinham sido assassinados. E quando um reino ele cai, junto com ele cai todos os parentes, ou seja, quando o rei morre, todos que estão abaixo do rei também vão morrer. Só que em meio a essa situação, Mefibosete, estando com a sua ama, com a sua babá, ela amava muito ele. E a babá, ela sabia do que iria acontecer certamente com ele. Ele iria também morrer. Mas ela o amava muito. Ela o toma em seus braços. Decide fugir dali. Fugir dali da região, porque de algum modo ela precisava esconder aquela criança da morte. Porque afinal de contas aquela criança não teria culpa nenhuma. Mesmo ela não sabendo do coração de Davi, porque afinal de contas Davi era um exímio guerreiro. Qualquer guerra que Davi entrasse, ele ganhava, assim foi. Davi, ele sabia assassinar pessoas. E não fazia isso por conta própria, mas ele fazia isso na autoridade do Senhor, porque afinal de contas ele conquistava as terras. Ele deveria expandir o reino, então era a função dele, batalhar e vencer. A ama não tinha noção do que iria acontecer. Talvez Davi até nem ameaçasse Mefibosete. Porque não teria o porquê, porque afinal de contas o Senhor já tinha prometido a ele. Era só ele esperar uma questão de tempo. Não passando à frente de Saul, ele espera Saul morrer para que tudo acontecesse. Outra coisa que eu quero dizer para você aqui, siga o processo. E Davi seguiu o processo. Davi deu continuidade ao processo, porque a palavra vai dizer que Davi teve oportunidade de eliminar Saul. Saul já estava deposto do trono, o Senhor já tinha o rejeitado, o Senhor já tinha falado com o profeta, o Senhor já tinha feito tudo acontecer, mas Davi era temente ao Senhor. E como homem temente, e a Bíblia vai dizer que Davi ele era justo. Talvez ele não estenderia a espada sobre Mefibosete. Ele pouparia, mas a ama não sabia disso, porque ela estava acostumada com guerra, ela estava acostumada a saber que por onde a espada passasse, não ficaria ninguém de pé. E assim ela o fez, pega no colo, naquela correria onde todo mundo ouve falar dentro do palácio que realmente Saul tinha morrido. E agora era uma questão de tempo para que todos morressem. Ela foge, vai em direção a qualquer lugar. Só que nessa, eu não sei se esse menino, Mefibosete, estava dormindo ou qual era a situação. Mas creio eu, a Bíblia não me proíbe imaginar isso. Mas eu acredito que o menino poderia até estar dormindo no colo da ama. E nessa corrida, de repente, o menino cai no chão. Fica paralítico dos 2 pés. E agora, ele deixa de ter uma infância comum para ter uma infância de alguém que era paralítico. Uma infância que talvez tudo que poderia ser promissor a ele,
mesmo não tendo sendo da linhagem real, mas não ocupando o seu lugar no palácio, ele poderia ter N possibilidades para que a sua vida acontecesse de uma forma diferente. Mas aprove o Senhor que não fosse dessa maneira. E mesmo assim, a história não vai dizer mais o que acontece com a ama, mas continua contando a história de Mefibosete. Mefibosete vai para uma terra chamada Lodebar. E lá ele é acolhido por um homem chamado Maquir. Olha aqui. Quando a situação apertar de tal forma que até mesmo você achar que não há mais esperança, pode ter certeza que o Senhor vai providenciar um Maquir para você. O Senhor vai providenciar um Maquir. Quem era Maquir? A Bíblia não vai dar grandes detalhes e nem vai contar a história de Maquir, mas ela vai dizer que Maquir acolhe esse menino, Mefibosete, que agora era um paralítico. Olha aqui para mim. Quantos de nós estamos dispostos a estender a mão para aquele menino, para aquela pessoa que chega com você em determinado momento da sua vida e da vida dele, sabendo que ele está paralisado naquele momento de debilidade da situação, e você pega ele nos braços e leva para sua casa? É de se pensar, não é? Graças a Deus que existem portas abertas como essa para acolher aqueles que ainda estão lá fora. Ainda tem esses meninos paralíticos lá fora para que a gente possa acolhê-los aqui dentro. O Senhor nos chama para ser como Maquir e esperar que passe ali um menino, um homem que está perdido nas drogas, um menino que está perdido no álcool, uma moça que talvez esteja na prostituição. Pegue ela, traga para dentro dessa casa, e se for necessário, traga mais para perto de você, traga para dentro da sua vida. Porque olha aqui, a única coisa que não aconteceu nessa história, tendo Mefibosete chegado na terra de Lodebar, uma terra que era seca, árida, não eram verdes pastos, não era um lugar onde tinha água, não era uma cidade, um bairro bom, não era um condomínio fechado. Eu quero dizer e popularizar isso. Muito provavelmente, isso era a periferia daquela cidade. Em outras palavras, isso era uma comunidade. Em outras palavras, isso era uma favela. E às vezes o Senhor, para não deixar você morrer, Ele providencia uma terra chamada Lodebar para você. Providencia um lugar que não vai ser um lugar de desgraça, como muitos dizem. Não quero desconstruir a pregação de ninguém, porque Lodebar, muitos pregam que é realmente a terra do esquecimento, e ela é a terra do esquecimento porque era uma terra árida, uma terra onde não era propícia ao sucesso. Mas olha aqui, foi o Senhor quem separou aquele menino para ir para lá, e lá já tinha provisão para aquele menino. Durante 15 anos aproximadamente, aquele menino fica escondido. A guarda real não vai atrás dele durante o período. Ninguém vai procurar saber onde ele está, o que ele está fazendo, se ele viveu ou se ele morreu. Ou seja, ele está escondido debaixo das potentes mãos do Senhor. Inimigo algum do reino de Davi foi até lá para tentar matar esse menino. O Senhor o escondeu, e o Senhor também vai te esconder se você permanecer debaixo dessa palavra. Mas em determinado dia, Davi acorda e diz assim, por conta daquela promessa que eu falei a você, daquela aliança que ele tinha feito com Jonas, filho de Saul. E Jonas foi aquele menino bom, que muitas vezes sai diferente da linhagem do pai, porque Saul
Foi realmente um homem escolhido por Deus para estar liderando Israel, mas ele se perde. Mas olha aqui, enquanto Saul se perde, Jonas não se perde daquilo que era a promessa do Senhor, porque ele era temente. E assim ele permanece até o dia da morte dele. E antes dele morrer, ele sabe que Davi, ele é o sucessor do seu pai. E mesmo assim, mesmo Jonas sabendo que Davi seria o sucessor de seu pai, ele não tem no seu coração inveja. Ele não fica preocupado com o púlpito. Ele diz assim: olha aqui, Davi, um dia que você suceder o meu pai, tomar o seu lugar lá no púlpito, lá no palácio, se lembra de mim, porque se acontecer do contrário, eu vou lembrar de você e vou lembrar da sua família também. E assim o foi. Assim o foi. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com coisas e esquecemos de preocuparmos com pessoas. Nós não damos o valor necessário a pessoas e deixamos as pessoas de lado e valorizamos as coisas. Muitas vezes valorizamos o púlpito. Quero usar só o exemplo do púlpito. Muitas vezes valorizamos o púlpito e esquecemos de quem está sobre o púlpito. Às vezes você olha para o seu pastor aqui e você não tem dado o devido valor a ele. Mas ele merece o devido valor. Porque o púlpito fica aqui parado, mas quem ora por você é ele. Quem tem jejuado por você é ele. Quem levantou ele foi o Senhor para estar sobre o púlpito. Então valorize o pastor. E assim Davi fez aliança com Jonas. Valorizando essa aliança, infelizmente, Jonathan morre. Mas a promessa que Davi tinha feito a ele não morre. E chega a data que é necessário se lembrar da história. E Davi se lembra daquela aliança que ele tinha feito. E quando ele se lembra da aliança, ele diz assim: Ziba, tem alguém da casa de Saul a quem eu ainda devo honrar? Eu acredito, a Bíblia não me proíbe, mas também me dá vazão a imaginar que talvez Davi até tenha passado um pente fino com seus olhos. Esse não é da linhagem de Saul, aquele também não, aquele também não. Mas será que para fora do palácio ainda tem alguém? E eu acredito, meu irmão, que isso não partiu só do coração dele, porque afinal de contas, há um Deus que tem os seus olhos sobre toda a terra, e a memória dele ninguém apaga. As promessas do Senhor sobre sua vida, ninguém apaga. Portanto, também tenha cuidado com isso. Guarde em seu coração as promessas que o Senhor um dia derramou sobre sua vida. Se o Senhor falou que vai fazer, aconteça o que acontecer, Ele vai fazer. Mefibosete estava na terra do esquecimento para os homens, mas para Deus não. Eu acredito que através do Espírito do Senhor que habitava em Davi, aquela manhã o Senhor toca no coração dele e fala: lembra da promessa que você fez ao seu amigo, seu irmão, a quem muito você amou e a quem muito ele te amou também. E Davi era um homem de coração muito agradecido, era um homem valoroso, era um homem que não tinha preguiça, que era trabalhador, e o trabalho dele era defender as coisas do Senhor, porque afinal de contas ele foi levantado para isso, para defender o povo do Senhor. E Davi pergunta a esse homem, esse Ziba, que era servo de Saul, conhecia toda a história, sabia da linhagem real, mas até aquele dia, até quando o rei perguntou, aquele homem não tinha vindo falar desse menino que tinha caído do colo da ama e tinha ficado paralítico e tinha parado na terra do esquecimento. Ziba em seu coração, não sei porquê, mas acredito que tomado de uma humanidade, tomado do pecado,
ele não fala para o rei Davi, até aquela data, que Mefibosete estava vivo. Mas existe o dia que o Senhor lembra de mim e de você. E quando Davi fica sabendo disso, o historiador vai dizer que ele pega a sua melhor carruagem, manda sua comitiva real ir para aquela favela, para a terra do esquecimento, buscar um homem, que agora era um homem, né? Já tinham se passado quase 20 anos. Manda buscar aquele que tinha sido largado na terra do esquecimento, por conta da aliança que Davi tinha feito com o pai dele. É forte isso ou não é, meu irmão? E é de se pensar nisso, porque muitas vezes nós achamos que a promessa foi esquecida. E quem está no trono, que sucedeu aquela, muitas vezes por passar do tempo, quem sucedeu a promessa, você acha que vai se esquecer daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pode ser que troque um pastor dessa igreja, e um dia você tenha recebido o chamado em sua vida, de que um dia você vai ser um missionário, de que um dia você vai ser um pastor, de que um dia você vai ser um profeta. E você vai ser, se o Senhor prometeu. A carruagem entra naquela terra de esquecimento. Pega agora aquele rapaz. Mas é engraçado porque a narrativa da palavra vai dizer que somente pega ele, mas eu quero imaginar a carruagem real entrando na terra do esquecimento, onde ela nunca tinha entrado, para buscar agora, para a maioria ali que não sabia do que estava acontecendo, iria buscar o inimigo do rei. Mas não era exatamente isso que a carruagem estava buscando, não. Era alguém que tinha escolhido pelo rei para ser honrado. A carruagem real entrava naquele bairro para buscar alguém que tinha uma promessa em sua vida, que nem mesmo ele sabia da promessa, porque afinal de contas ele não sabia do pacto a qual Davi tinha feito com Jonatas. Mas a carruagem chega lá. Ei, onde é a casa do tal Maquir? Todo mundo fica assustado, porque os soldados entram como soldados. E eles vão fazer o que tem que fazer. O rei mandou buscar, vai buscar, seja como ele tiver. Se a promessa foi liberada sobre o seu filho ou sobre sua filha, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, e de repente ele está lá no bar, se o Senhor prometeu que vai buscar, o Senhor vai buscar ele lá. Vai buscar, vai trazer para o palácio, vai colocar na mesa e vai sentar junto com o rei. Eu profetizo que o Senhor vai alcançar o perdido. E os soldados entram ali, fazem o que tem de fazer. Todo mundo se assusta. Mas não. Ao invés de Mefibosete sair dali, preso, algemado, condenado, não. Aquele que chega carregado ainda quando criança, humilhado, fugitivo, agora sai honrado na carruagem real. Todo mundo fica sem entender o porquê disso. Mas só Davi e Jonatas sabiam o que tinha acontecido. E o Senhor sabe por que está fazendo isso contigo. Porque a promessa que Ele liberou sobre a sua vida não foi esquecida. O Senhor colocou você na terra de Lodebar, não foi para te matar, não foi para te esquecer, mas foi somente para que você fosse treinado, para que quando você chegasse no palácio, você não esquecesse que você passou parte da sua vida lá na terra do esquecimento, e quando você chegar no palácio, você vai sentar junto com o rei, mas vai saber quem foi que te colocou lá. Você não chegou com as suas pernas porque as suas pernas estavam quebradas. Você não foi porque tinha condição própria, porque você não tinha condição, mas foi o Senhor quem te mandou buscar. E se o Senhor mandou te buscar, por que você teme? Por que temer? E certamente Mefibosete, quando vê a guarda real entrando em sua casa lá, ele também fica atemorizado. Olha só, o rei mandou me matar.
Mas não, o rei mandou honrar. O rei coloca naquela carruagem. O rei, muitas vezes, trazendo para os dias de hoje, coloca no carro. Muitas vezes o Senhor coloca no cargo na empresa. Muitas vezes o Senhor coloca até em avião, coloca em trem, coloca em navio. Em lugares que você nem iria imaginar. Você até achou que iria ficar ali embaixo. Mas o Senhor te coloca no lugar de honra, no tempo dele. Pois bem, a história acontece. Mefibosete chega no palácio. Mas aí acontece algo que a Bíblia não narra, mas eu fico imaginando. Ziba fica olhando a entrada triunfal de Mefibosete. Aquele menino que sai fugitivo e que Ziba sabia do que tinha acontecido. Agora entra carregado nos braços daqueles soldados, mas entra com honra. Roupa nova, quarto novo, casa nova, tudo novo. E a promessa seria, agora, de que tudo o que o avô dele tinha, passa para ele. Porque, afinal de contas, uma coisa não foi esquecida. O nome de Mefibosete não foi esquecido lá no céu, e muito menos naquela terra. Mefibosete não estava entre o rei ali, mas o nome dele não tinha sido apagado da linha real. Ele continuava sendo herdeiro do trono. O mesmo Deus que colocou Davi no trono também devolveu a honra para Mefibosete. O mesmo Deus que coloca Davi no trono para reinar, também coloca Mefibosete ao seu lado. Mas olha aqui, tinha invejoso na parada. Tinha um camarada que queria derrubar ele de qualquer jeito. Porque quando foi perguntado sobre alguém, se havia alguém ainda da linhagem real viva, esse camarada, esse apontador Ziba, ele fez questão de dizer uma coisa: Mefibosete está na terra do esquecimento e agora ele é coxo das duas pernas. Agora ele é defeituoso. Agora ele não precisa mais estar no nosso meio, rei. É óbvio que ele não iria falar dessa maneira, mas na mente dele passou. E muitas vezes, quando o Senhor te chama para algo, do seu lado levanta um invejoso, levanta aquele que queria o seu lugar, aquele que gostaria de estar fazendo o que você está fazendo, recebendo a honra que você está recebendo. Mas descansa, porque esse Ziba, apesar de ter todos esses atributos negativos, ele nada poderia fazer. A única coisa que ele poderia fazer era inventar histórias que não existiram. E mais para frente a história vai dizer, mas antes dele contar uma mentira, Davi diz que agora Mefibosete vai herdar tudo que era de seu avô. E olha aqui, aquele mesmo fofoqueiro teve que trabalhar para Mefibosete. E não só ele, como também os seus filhos e os seus funcionários. Fica tranquilo, meu irmão. Se Deus te prometeu algo, se Deus te garantiu que você vai chegar em algum lugar, o invejoso também vai ter que trabalhar para você. O invejoso, e isso aqui não é palavra não é igual muitos falam por aí não, feitiçaria gospel não. Isso aqui é palavra. Apesar daquela pessoa, e olha aqui, apesar daquela pessoa ser invejosa, ela teve que ficar do lado de Mefibosete e ver toda a trajetória da vida dele agora junto com o rei, sentando na mesa do rei, comendo com o rei, bebendo do rei, entrando e saindo a hora que quisesse do palácio. E viva só chupando o dedo. Talvez se aquele homem tivesse tido uma atitude diferente, ele poderia ser também honrado, mas ele não foi honrado. Mais para frente a história vai contar, eu vou até deixar aqui como curiosidade para que você leia a história. Você vai ver que foi levantado um falso testemunho contra a vida de Mefibosete, porque afinal de contas, Mefibosete sabia quem era Davi. Agora,
porque Davi tinha honrado a ele, tinha honrado a aliança. Eu acredito que ali na mesa, Davi conta toda a história para Mefibosete, conta o porquê que ele está ali. E Ziba é obrigado a ouvir tudo isso, sabendo de tudo que também já tinha acontecido. A vontade de Ziba certamente era destronar aquele Mefibosete, botar ele para fora do palácio e dizer que ele não merecia estar ali. E muitas vezes, o meu e o seu inimigo direto também acha que você não deveria estar no lugar que você está. Não deveria ser o pastor da igreja, não deveria ser o diácono da igreja, não deveria ser aquele que está trabalhando no grupo da igreja, não deveria ser aquele que está à frente do trabalho, e até mesmo lá fora. Mas fica tranquilo, porque o mesmo Senhor que te chamou, Ele também está vendo Ziba. E Davi também era justo. Mais para frente vai ser levantado falso testemunho. Davi sim é obrigado a tomar uma decisão. Uma decisão até meio que difícil. Porque ele toma tudo que ele tinha dado a Mefibosete. Entrega a Ziba. Aí Mefibosete é obrigado a testemunhar, obrigado a procurar provas e trazer ao rei Davi. E dizer que ele não tinha sido contra o rei. Muito pelo contrário, ele tinha se mantido fiel. E o Senhor rei devolve sim as coisas, metade das coisas deixa com Ziba, metade devolve para Mefibosete. Leia a palavra e você vai entender o que eu estou falando. Mas olha aqui, o preceito da honra e o preceito da honestidade. Quando Mefibosete é acusado de traição, e Ziba recebe toda a herança que era de Mefibosete. Depois Davi ouve a história, divide para os dois, para Mefibosete e para Ziba. Aí o rei Davi decide agora dividir para os dois, e para que não seja injusto, não querendo saber assim a fundo a história, porque certamente o rei Davi teria que matar um, e ele não queria matar, não queria ser injusto. Mas aí Davi, ele toma uma postura que mais para frente eu vejo se repetir na Bíblia também. Davi, ele olha para aqueles dois homens a quem ele entregou a herança, e agora ele espera a atitude daqueles dois homens. Ziba pega a herança que não era dele, coloca no seu bolso e fica quietinho. Ele não fala que tinha mentido, porque ele já sabia que o castigo dele seria a morte. Mefibosete, sabendo que era da verdade, que tinha honrado o rei, ele diz assim, rei, eu não quero nada do que é teu, mas eu só quero a honra de ser chamado servo teu. Mefibosete abre mão de tudo que tinha recebido de volta. De novo, Mefibosete está pobre. Mas agora, o rei realmente sabe quem estava falando a verdade. Porque Mefibosete, em momento algum, expressou desejo naquilo que não era dele. Mefibosete só queria o que era de direito dele, que era ser reconhecido como alguém da linhagem real. Mesmo o avô dele não estando no trono, mesmo o pai dele não estando no trono, mesmo assim, este menino, ele reconhece que realmente Davi era o rei. E o mesmo eu convido você a fazer nessa noite. Se voltando ao Senhor nessa noite, e reconhecendo que no trono da sua vida, que tudo que você tem na sua mão, que tudo que você vive até hoje não é seu, tudo é do rei. Tudo foi o Senhor quem te deu. Em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio a alguma falta que você está tendo, como foi o caso de Mefibosete, que de repente estava rico, de repente já estava pobre de novo. Ele não blasfemou contra o rei, não foi contra o rei. Muito antes ele defende o rei. E assim eu convido a você a permanecer da mesma forma, varão. Seja na bonança, seja na riqueza, seja na dificuldade, permaneça sendo fiel ao rei, porque o rei vai te honrar como ele te honrou lá atrás.
O que você está passando hoje, neste momento, não é o final. Não é o final. Continue honrando o Senhor da tua vida. Continue acreditando que o Senhor ainda está no trono. E que ninguém vai te matar, porque o rei não vai permitir que te mate. A luta não vai te matar. O problema não vai te matar. O divórcio não te matou. A falta de dinheiro não te matou. Mas o rei continua no trono. E você também continua vivo. Amém? Graças a Deus. Avancei bastante no horário, né? Mas eu precisava entregar o que o Senhor me entregou. E fazendo um link entre Juízes e também ao trecho de Mefibosete, Gideão. E Mefibosete tem algo muito interessante. Foram homens honrados, que sabiam a posição a qual deveriam estar. Ambos não abandonaram aquilo que era promessa sobre a vida deles. Gideão foi encontrado pelo anjo enquanto trabalhava na obra do Senhor. Mefibosete se manteve fiel a Davi, o rei daquela época. Ambos foram honrados pelo Deus verdadeiro. Glória a Deus por isso. Eu peço que você se coloque de pé neste momento, pois vamos orar ao Senhor, para que o Senhor agora termine a boa obra que Ele iniciou. Porque essa noite, Ele quer dizer aqui para valentes, valorosos, Gideões, que estão no lagar, malhando trigo, que mesmo que você seja Gideão, e ainda assim passe por um processo como esse Mefibosete passou, o Senhor ainda continua no trono. Amém? O Senhor me dá licença, posso orar com a igreja? Amém. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, eu quero orar ao Senhor, meu Deus, pelo teu povo. Falando, Senhor, meu Pai, apresentando a cada um, Senhor, diante do teu altar, meu Deus. Porque esses homens e essas mulheres não ficaram à toa neste momento, até este momento, porque eles queriam me ver, não, meu Pai. Eles queriam ver o teu poder e queriam saber o que o Senhor tem para falar. E o que o Senhor tem para falar, a obra que o Senhor iniciou, o Senhor vai terminar também na vida deste homem, dessa mulher nessa noite. O Senhor é quem tem promessa na vida de Gideão nessa noite aqui. É o Senhor quem tem promessa na vida de Mefibosetes aqui nessa noite, Senhor. Foi o Senhor quem encontrou no lagar. Foi o Senhor quem encontrou, meu Pai, na terra do esquecimento. Quantas vidas aqui, meu Deus, já foram transformadas, meu Pai, mas nessa noite querem ter uma resposta do Senhor e já tiveram através da tua palavra. Senhor, eu te peço que assim como o Senhor enviou o anjo, meu Pai, a Gideão, neste momento, Senhor, que o Senhor também envie o anjo até essa pessoa, neste momento, Senhor, e fale no coração dela, ministre no coração dela, Pai, aquilo que eu não pude expressar, mas é que é somente o Senhor quem fala. Meu Deus, fala para essa pessoa continuar sendo forte e valorosa, não desistindo em meio à guerra, não desistindo em meio a batalhas, porque ambos os cenários, meu Pai, os inimigos estavam ao redor, buscando destruir, matar, acabar com a vida de ambos, mas, meu Pai, o Senhor socorreu, o Senhor deu vitória, e nessa noite, meu Pai, eu venho te pedir que neste momento o Senhor dê vitória a este povo, que o Senhor, meu Pai, venha mudar histórias nessa noite aqui, meu Pai, que o Senhor venha alcançar, meu Deus, a esta pessoa, Senhor, que não está aqui nesse lugar, mas está um tanto distante, mas a tua palavra alcança, meu Deus, vai visitando, meu Pai, os familiares, vai mudando a história de famílias nessa noite, meu Deus. Oh, meu Pai, e aquele que tem o nome, Senhor, escrito pelas suas mãos, Senhor, jamais será esquecido, Deus. Jamais o Senhor se esquece daqueles, meu Pai, a quem o Senhor escreveu na palma das suas mãos, ó Senhor.
Então, meu Deus, vai tocando e vai mudando, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, que neste momento, através do teu Espírito Santo, que o Senhor vá passando, fazendo e trazendo a diferença. Vai abrindo a porta que é necessário ser aberta. Vai mudando a realidade que precisa ser mudada, meu Deus. Em nome de Jesus, passa, Senhor, com os teus anjos e age em meio ao teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ministra graça sobre esse povo. E até aqui o Senhor, meu Pai, me deu a palavra, e até aqui, meu Pai, eu agradeço. E te entrego, Senhor, o teu povo nas tuas mãos, Senhor. E eu peço, meu Deus, encarecidamente, que o Senhor faça o mover das suas mãos ainda essa noite, em meio a esse povo, e que haja testemunhos de mudança. Não porque eu preguei, mas porque o Senhor agiu. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade e glorifico ao Senhor e agradeço. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.